No desenvolvimento tradicional, a gente costuma estruturar o código para fazer um processamento procedural, sempre tratando uma operação por vez. Mas o SQL Server foi projetado desde a sua arquitetura base para trabalhar com álgebra relacional. Ele é um motor de banco de dados que trabalha melhor com conjuntos. A ideia é receber um bloco grande de dados, como se fosse um palete inteiro de informações, e processar isso de uma única vez, aproveitando toda a capacidade computacional disponível. Existe um contraste claro na forma de lidar com a informação aqui. Linguagens como C# ou Java resolvem problemas processando as coisas linha por linha, executando laços de repetição padronizados. O SQL Server, por outro lado, busca aplicar operações sobre os blocos inteiros. O motor não avalia um registro isolado, mas sim um pacote fechado de informações que precisa ser atualizado, inserido ou excluído em uma passagem consolidada. A grande questão é, por que um código que roda tão bem no C# acaba travando o banco de dados? O problema acontece quando tentamos forçar o SQL Server a se comportar como uma linguagem de programação tradicional. O cursor faz exatamente o oposto do que o banco espera. Ele quebra o conjunto de dados em peças individuais e força o sistema a processar tudo linha por linha, ignorando as otimizações nativas. Na engenharia de banco de dados, usamos a sigla RBAR para definir essa prática, que significa Row by Agonizing Row, ou processamento linha por linha agonizante. O cursor pega um bloco estruturado e divide em milhares de pequenos fragmentos. Quando isso acontece, a arquitetura de processamento em lote é subutilizada e o custo operacional sobe consideravelmente. Para desenhar soluções eficientes, precisamos olhar para as consequências dessa prática direto no hardware do servidor. Não é só uma questão de estilo de código, é sobre o consumo real dos recursos. A abertura de um cursor em um sistema de produção com muitos acessos concorrentes aciona uma sequência de eventos focados em 3 pontos. Primeiro, temos a geração de múltiplas operações de leitura e escrita no disco, o I/O. Depois, um consumo alto de memória RAM. E, por último, inicia-se uma cascata de travas de segurança, os locks, nas tabelas envolvidas. Detalhando a parte do disco. Se uma tabela tem 100 mil linhas e usamos um cursor, o banco recebe a instrução de fazer 100 mil requisições isoladas de leitura e escrita. Em uma abordagem de conjuntos, isso seria resolvido com apenas um pedido em lote. Com o cursor, o disco sofre com muitas requisições pequenas, enquanto o processador fica ocioso esperando os dados chegarem. Sobre a memória RAM, cada cursor aberto captura recursos do servidor e mantém a sessão ativa até a repetição terminar. Para garantir a consistência das informações, ele aplica travas consecutivas linha a linha. Em um ambiente com muitos usuários, isso cria longas filas de espera e o tempo de resposta do sistema degrada a ponto de a base de dados parar de responder. A boa notícia é que lógicas engessadas em cursores podem ser refatoradas de forma eficiente usando padrões de engenharia recomendados e baseados em conjuntos. O primeiro recurso é o Update com Join. É comum ver quem desenvolve abrir um cursor apenas para ler dados de uma tabela e atualizar outra. O SQL Server resolve isso de forma nativa quando o comando Update é acoplado a um Inner Join. Em vez de ir e voltar na tabela várias vezes, o banco aplica a regra de junção e altera o lote inteiro de uma só vez. A segunda alternativa são as Common Table Expressions, as CTS. Muitas vezes a justificativa para usar um cursor é que a regra de negócio seria complexa demais para rodar em uma única instrução. As CTS contornam isso, funcionando como caixas organizadoras. Elas permitem quebrar uma lógica difícil em etapas menores e bem isoladas, para que o motor relacional consiga processar tudo em lote. A terceira alternativa envolve as Window Functions, ou funções de janela. Quando existe o desafio de calcular um total acumulado ou comparar o registro atual com o anterior, a saída comum é usar um cursor para guardar o valor em uma variável. O uso das funções de janela substitui essa necessidade, permitindo operar sobre partições de dados específicas. Comandos como lag, lead ou agregações com a cláusula over operam o pacote de dados diretamente na memória RAM. Isso respeita a estratégia de execução do banco e contorna a carga pesada de disco que os cursores geram. Como o motor processa e compara os resultados sem quebrar o conjunto, os cálculos passam a ser resolvidos em milissegundos. Entender a teoria de banco de dados também significa saber reconhecer quando o processamento sequencial é de fato aceitável. Como em toda arquitetura, existem exceções. O uso de estruturas de repetição tem um espaço garantido nas rotinas mantidas por administradores de banco de dados. Tarefas rodadas fora do expediente, como a manutenção de índices, scripts customizados de backup ou migrações pontuais de dados, são casos válidos. Nessas janelas, a velocidade bruta não é o foco primário, mas sim um controle rigoroso sobre cada operação executada.
Caso a regra de negócio realmente exija um processamento sequencial no dia a dia, a prática recomendada ainda é evitar o cursor clássico. A melhor alternativa técnica para esses laços é utilizar um controle do tipo while, operando sempre sobre uma tabela temporária indexada. Essa abordagem de usar o while com uma tabela temporária de onde os dados são lidos e processados reduz de forma expressiva o consumo de memória. A retenção de recursos cai consideravelmente na comparação com os cursores padrão e as travas não chegam a prejudicar as transações gerais, mantendo o código e o ambiente estáveis. Se a sua lógica não precisa de laços, pense em conjuntos e liberte o banco. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e dê um like.